Meus irmãos, nessa noite nós estamos encerrando mais uma série, que é justamente a série sobre a Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar justamente sobre o último sola, o somente graça a Deus. Graça somente a Deus. Eu queria já convidar os irmãos a abrirem comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Meus irmãos, esse tema do glória somente a Deus, só lhe deu glória, ele se tornou característico na Reforma Protestante, começando lá com Lutero e depois passando por outros reformadores, como Zwinglio, John Knox, o próprio João Calvino, e depois outros reformadores que vieram depois dele, porque eles defendiam que durante alguns séculos a igreja cristã havia se desviado de um tema fundamental que é ensinado nas escrituras sagradas. E que tema é esse que a igreja havia se desviado? É que o homem é justificado por Deus, apenas por Deus, não uma obra que é das suas próprias mãos, mas uma obra exclusiva da parte de Deus, e não há nenhuma participação meritória do homem nesse processo. Então a igreja, ela havia se perdido nisso que é muito importante, é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que os reformadores levantaram essa voz, para que a igreja pudesse voltar novamente às Escrituras. A salvação, meus irmãos, ela é um dom de Deus, ela é estendida gratuitamente ao pecador. O que o pecador faz? Apenas, o que ele vai contribuir nesse processo de salvação? Apenas com o pecado dele. Ele não faz nada para ser salvo. A única pessoa, o único ser que faz algo para salvar um pecador é o próprio Deus. E é justamente disso que nós vamos tratar nessa noite. Se o homem, de maneira alguma, pode interferir no seu processo de salvação, isso quer dizer que o homem não recebe graça, não recebe glória alguma nesse processo. A glória é somente a Deus. E o problema, meus irmãos, é que a igreja estava pensando, estava caminhando justamente no sentido oposto. Ela estava colocando algumas ideias, uma teologia que dizia que o homem poderia fazer algo para ser salvo. Ele poderia comprar um pedacinho do céu. Ele poderia pedir aos santos, pedir às imagens que pudessem interceder por eles junto a Deus. E esse processo de intercessão dos santos, que são pessoas como eu ou você, é justamente um desvio daquilo que é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a glória deve ser direcionada apenas a Deus. Apenas a Deus. Então, com isso, os reformadores, com esse lema, os reformadores combateram todo tipo de doutrina, todo tipo de teologia, todo tipo de movimento que de alguma forma buscava repartir a glória de Deus com o homem, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Eles estavam particularmente preocupados porque isso estava acontecendo desde a Idade Média e com o tempo isso foi se agravando, se tornou uma prática na Igreja Católica. Então, no final das contas, esses 5 solas não foram os reformadores que criaram. Não chegou lá Zwinglio, ou o próprio João Calvino, ou Lutero disse, gente, vamos aqui resumir os pontos principais da Reforma Protestante. E aí, somente as Escrituras, somente
por Jesus Cristo, somente a graça, somente pela fé, glória somente a Deus. Vamos resumir nisso? Não, isso foi sendo criado ao longo do tempo. E esse tema que nós vamos falar hoje, ele na verdade combina todos os outros. Se a gente for reparar bem, o somente a Deus, a glória, ele junta todos os outros temas da reforma protestante. Por quê? Porque Deus é revelado nas Escrituras Sagradas. Ele nos salva mediante a fé. Em quem? Em Jesus Cristo, que é imputada única e exclusivamente essa salvação pela graça de Deus. Por isso, por conta disso, do começo ao fim, o processo de salvação é uma obra exclusiva de Deus, não nossa. Então, por isso, Deus recebe toda a glória por ela. Então, esse é justamente o panorama histórico desse mote, do só lhe deu glória. E por isso, agora nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios 2, versículo de 1 a 10, amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós, neste momento, abrimos a Tua palavra e ansiamos, Senhor, por ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite, por meio das Sagradas Escrituras, por meio da pregação da Tua palavra, Senhor. Nós queremos, com nossa vida, dar glória a Ti, em todos os âmbitos da nossa vida, com tudo o que nós somos. Nos ensina, Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero te pedir que você possa deixar comigo a Bíblia aberta, que nós vamos passar novamente, versículo a versículo, nós vamos fazer uma exposição desse texto. E basicamente o que Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo 2, ele está explicando à igreja de Éfeso exatamente esse ponto que nós estamos tratando. O ponto de que a salvação é uma obra da graça de Deus, e que Deus fez isso exatamente para ninguém se gloriar, porque a glória é somente dele. E aí, nós temos aqui uma divisão. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte é do versículo 1, 2 e 3. Nessa parte, Paulo vai fazer uma descrição do estado da humanidade
por natureza, o que nós somos por natureza. Então, o que Paulo vai mostrar para a gente aqui, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento do texto, vai mostrar, vai jogar na nossa cara quem nós somos. E no versículo 1, o que ele diz? Vocês estavam mortos, mortos em suas transgressões e pecados. O que é um morto? Um morto vê? Ele enxerga? Não. Ele ouve? Ele pode aceitar algo? Ele pode acreditar em algo? Não. O morto é morto. Ele não pode fazer nada. Então, o que Paulo está dizendo é que nós éramos mortos em nossas transgressões e pecados. A gente não podia fazer nada com relação a eles. O cara, ele poderia ser até uma pessoa religiosa. Ele poderia ser até uma pessoa boa. Mas se ele não é convertido a Deus, ele ainda é um morto. Ele ainda não pode fazer nada. Ele ainda não pode dizer sim ao Evangelho. No segundo versículo, na parte A dele, Paulo diz o seguinte: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O que é esse mundo aí que Paulo está dizendo aqui? Basicamente, mundo, quando é usado na Bíblia, ele está dizendo que é um conjunto de crenças, um conjunto de atitudes que uma sociedade pratica, acredita, o que eles fazem. E o que ele está dizendo é que, na verdade, nós seguíamos, quando nós ainda éramos mortos, aos padrões desse mundo. Muitas vezes, meus irmãos, quem está lá fora, aquele que não é crente, aquele que não é cristão, ele vai dizer que nós que estamos aqui dentro, nós estamos presos. Olha para a gente e fala o seguinte: já vai o crente ali, com a Bíblia debaixo do braço, perdeu o tempo dele no domingo, aí tem que ficar perdendo dinheiro para pastor. Esse negócio aí deles é perda de tempo, eles estão sendo escravizados pela fé deles. Bom mesmo é viver a vida do jeito que tem que ser vivida. Na mentalidade deles, eles são livres e nós somos presos. Mas, na verdade, o que a palavra nos diz? A palavra nos diz que, na verdade, eles que são escravos. Eles são aqueles que estão presos no pecado. Na verdade, eles seguem os padrões do mundo, não porque eles são livres, mas porque o mundo escravizou eles. Eles são escravos dos padrões do mundo. Tudo que eles pensam, tudo que eles gostam, tudo que eles agem é porque os padrões do mundo definiram. Na segunda metade desse versículo 2, Paulo diz o seguinte: e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, na primeira metade do versículo 2, ele está dizendo que nós somos escravos dos padrões do mundo. Na segunda metade do versículo 2, ele está dizendo que nós somos escravos do diabo. Ele está dizendo que nós somos escravos. Esse príncipe do poder do ar, ele significa poderes invisíveis, poderes aéreos, que é justamente traduzido como o anjo caído, Satanás. O que ele está dizendo aqui é que aquele que é escravizado pelo mundo também é escravizado por Satanás. Então, o que a gente pode enxergar de tudo isso? De que não existe o muro, não existe meio termo, não existe um campo neutro. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos das trevas. Não existe um meio do caminho. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo aqui, como judeu, ele está se colocando também como alguém que é merecedor da ira de Deus. Não é porque o cara era crente, não é porque o cara era judeu, ele estava livre da ira de Deus. Não, porque na verdade, se eu só
apenas professo uma fé da minha boca e não do coração, se eu realmente não sou crente de verdade, convertido, de nada vale. Eu ainda sou escravo do mundo. Eu ainda sou escravo de Satanás. Então, Paulo aqui está se colocando nessa posição. Olha, gente, não pensem vocês que são judeus que estão livres da ira de Deus. Não adianta nada a gente professar uma fé com a nossa boca. Na prática, nós também somos merecedores da ira de Deus. Então, aqui, a gente já tem uma resposta bíblica do que o homem é. O homem, ele não nasce bom e depois a sociedade que corrompe. Na verdade, a Bíblia é muito clara ao dizer que o homem já nasce mal. O homem já nasce ruim. E o que um homem ruim pode fazer a respeito da sua própria salvação? Nada. Se Deus não tiver misericórdia e ir ao encontro de nós continuaríamos perdidos e nunca nós iríamos nos arrepender. Então é justamente esse primeiro bloco, é Paulo apontando o dedo na nossa cara e dizendo o que nós éramos antes do Senhor Jesus nos resgatar. Nós éramos o quê? Cidadãos do mundo. Nós éramos filhos das trevas. Nós, na verdade, meus irmãos, nós éramos reféns e escravos do pecado. Nós estávamos mortos. E na segunda parte, o apóstolo Paulo vai dizer o que Deus fez por nós. Versículo 4 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, primeira parte do versículo. Todavia, Deus. Meus irmãos, se o texto parasse no versículo 3, a gente estava perdido. Porque Paulo está mostrando para a gente quem nós somos de verdade. Nós somos maus. Nós seguíamos a nossa carne. Nós éramos filhos das trevas. Mas tem um mais aí, tem um todavia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, é Deus, é pela misericórdia de Deus que nós somos resgatados. Então aqui, no início do versículo 4, a gente vê uma guinada. A gente vê que, na verdade, sim, nós estávamos perdidos, mas Deus, agora Deus está sendo colocado em primeiro lugar, e Ele é o autor da nossa salvação. É Ele que deve ser priorizado. E aqui é importante a gente ressaltar uma coisa. O amor de Deus está sobre nós, não somente a partir do momento que a gente se converte. Deus nos amou desde sempre. Então, Deus não está condicionado, o amor de Deus não está condicionado a fazermos coisas boas. O amor de Deus não está condicionado a dizermos sim a Ele. Ele nos ama de qualquer maneira. Apesar de nós, Ele nos ama. Então, não adianta a gente achar que ficar fazendo coisa boa vai fazer com que Deus mude a percepção que Ele tem a nosso respeito. Que a gente vai conquistar a Deus com base naquilo que a gente faz. Não adianta, meus irmãos, a gente achar que a gente precisa ser bonzinho vai mudar a visão que Deus tem, a visão verdadeira que Deus tem a nosso respeito. E aí, versículo 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Meus irmãos, Deus nos deu vida por meio de Cristo. Ou seja, a partir do que Jesus fez na cruz, que foi pagar a nossa culpa, que é a causa da nossa morte, Deus transfere a justiça de Cristo, imputa a justiça de Cristo, os méritos de Cristo em nós.
Então, nós fomos alcançados pela graça. Nós somos alcançados não por aquilo que nós fazemos, mas é mérito exclusivo de Deus. Isso significa que nós fomos alcançados, perdoados, justificados somente pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus. Nós estávamos o quê? Mortos, mas agora nós vivemos em Jesus Cristo. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, olha como esse texto é construído. O que Paulo fez nos primeiros 3 versículos? Paulo primeiro disse quem nós somos, certo? Lembra do dedo na cara? Ele disse para a gente que a gente estava morto. Ele disse para a gente que a gente seguia padrões do mundo, a gente seguia a nossa própria carne. E dizia para a gente que a gente seguia o próprio Satanás. E o que Jesus faz? O que Paulo está dizendo que Jesus fez no versículo 6? Jesus destruiu a morte, Jesus destruiu os padrões do mundo, a corrupção da carne, Jesus destruiu as amarras de Satanás. Então, em Cristo, meus irmãos, tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo que nos fazia ficarmos presos ao pecado, foi destruído. Foi em Jesus que tudo isso aconteceu. Mérito de quem? De Deus. Mérito do próprio Cristo. Não fomos nós. A glória é somente de Deus. E aqui é interessante também nesse versículo 6, é que ele diz que com Cristo, em Cristo, nós nos assentamos à direita do Pai. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos junto com Cristo assentados à direita do Pai. Então, de uma natureza caída, pecaminosa, nós fomos elevados a filhos de Deus. Nós fomos assentados à direita do Pai, junto com Cristo, por Cristo, pela causa de Cristo. E aqui, meus irmãos, chegamos na última parte do texto, a terceira parte. Aqui no versículo 7, Paulo vai dizer qual é o propósito de Deus por detrás da salvação. O que está por detrás da salvação? Por que Deus nos salvou? Qual é o propósito dele? Fui eu que me salvei? Foi você que se salvou? Quem é que salvou quem aqui? Foi Deus. Todavia, Deus, em sua misericórdia, foi Deus que nos salvou. E a pergunta é, por que Deus fez isso? A resposta de Paulo é justamente o quinto sola, para a glória dele. Deus nos salvou porque Ele nos ama? Sim. Ele nos salvou porque Ele nos ama. Mas, em primeiro lugar, Deus fez isso porque Ele queria trazer glória a si. E aí, ele vai, justamente no versículo 7, dizer o seguinte: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus queria revelar a todos, ainda as eras que iriam vir, que ainda hão de vir, quem Ele era. Ele queria mostrar a graça dEle, Ele queria mostrar a misericórdia dEle, o amor dEle. Mas aí você pode me dizer o seguinte: Tadeu, mas quando a gente busca a nossa própria glória, a gente não está sendo vaidoso? Então, será que Deus está sendo vaidoso quando Ele busca a própria glória dEle? Será que isso é uma verdade? Acho que ninguém tem coragem de dizer que sim, né? Não, claro que não. Claro que não é uma vaidade. Por que não? Se eu disser aqui para vocês o seguinte: meus irmãos, eu sou o mais bonito de todos essa noite. Alguns vão rir, como riram.
eu estou falando a verdade? Alguém vai ficar chateado comigo? Vai. Por quê? Porque eu estou me colocando acima de todos vocês. E isso não é uma realidade. Eu não sou mais bonito que ninguém aqui. Se eu disser para vocês, eu sou o mais inteligente de todos, vai ficar gente chateado comigo, não vai? Por que vai ficar chateado? Porque muito provavelmente eu não sou mais inteligente que ninguém aqui. Então você vai ter razão de brigar comigo, porque na verdade eu não sou nada daquilo que eu estou falando. Eu não posso me vangloriar dessa maneira. Você vai falar para mim, pô, quem é você para falar isso? Quem é você para falar que você é o mais bonito, que você é o mais inteligente? Mas e a respeito de Deus? Como é que funciona isso? Existe alguém mais inteligente que o próprio Deus? Existe alguém mais bonito que o próprio Deus? Mais poderoso que o próprio Deus? Não. Então Deus não está sendo vaidoso. Por quê? Pela natureza dele, ele não só se gloria, como ele deve se gloriar. Porque ele, no final das contas, é a razão de todas as coisas. Então Deus, ele não se gloria por vaidade. Ele se gloria porque ele é a razão de todas as coisas. E aí, beleza. Com relação a isso, vamos pensar na seguinte hipótese. Tem gente, né? Algumas pessoas já disseram isso, até recentemente, que você é o centro do coração de Deus. Já ouviram isso? Teve até uma polêmica recentemente a esse respeito, né? Será que isso é uma verdade? Será que realmente você, somos o centro do coração de Deus? Será que ele enviou o Filho dele porque ele colocou a gente em primeiro lugar? Será que é por isso? Meus irmãos, no momento que Deus colocar a gente no centro do coração dele, no momento que Deus colocar em primeiro lugar a cada um de nós, o próprio Deus comete pecado. Por quê? Porque isso é idolatria. Quem deve estar em primeiro lugar é aquele Criador de todas as coisas, é aquilo que está acima de todas as coisas. E se o próprio Deus não tem Ele mesmo em primeiro lugar, mas a gente, Deus é idólatra. Olha que completo absurdo, que heresia quer dizer que nós somos o primeiro lugar. Quem é o primeiro lugar, meus irmãos? O próprio Deus. E isso não é uma questão de Deus, que Deus está se vangloriando. Não, Ele está dizendo quem Ele é de verdade. O primeiro, o maior, o único Deus. E aqui, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se o homem tivesse um pouquinho sequer de participação no processo de salvação, ele poderia se gloriar. Ele poderia dizer o seguinte: eu fui salvo porque eu disse sim, porque eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente, me ajoelhei diante da igreja e disse, eu sou de Jesus, e esse meu ato fez com que eu fosse salvo. Se isso, meus irmãos, fosse uma verdade, sim, a gente teria a capacidade de nos gloriar diante de Deus. Por quê? Foi um ato que eu fiz que me salvou. Mas isso não é bíblico. O que a Bíblia nos mostra é que, na verdade, do início ao fim, o processo de salvação é 100% feito pelo próprio Deus. Então, agora eu sei, meus irmãos, que se não fosse o Senhor que tivesse tocado no meu coração, se não fosse Ele mesmo que separou o nosso irmão Brani para me evangelizar lá atrás, se não fosse o próprio Deus que tivesse separado pastores e muitos irmãos que estão aqui sentados essa noite para caminhar comigo na caminhada cristã, para que eu pudesse crescer em Deus, conhecesse o próprio Deus, se não fosse esse o movimento do próprio Deus, eu não estaria aqui essa noite, eu não poderia dizer que eu sou filho de Deus, eu não poderia dizer que eu sou salvo. Por quê?
porque eu não me salvo. Nada que eu faço, nada que eu posso dizer a meu respeito e a respeito da minha salvação pode mudar alguma coisa nisso. Somente Deus pode nos salvar. É Ele que age, é Ele que mexe os pauzinhos em tudo. Por isso, meus irmãos, só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Versículo 10 e último versículo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós não somos salvos, meus irmãos, pelas obras. Nós fomos salvos para praticar boas obras. Então, na realidade, nada, mais uma vez, reafirmo, mais uma vez, nada que a gente possa fazer, seja a coisa mais boa que você pode imaginar, melhor coisa que você pode imaginar na sua cabeça, isso não vai mudar o que Deus sabe a seu respeito. Isso não vai mudar a sua salvação. Então, você dá dinheiro aos pobres, você doar a sua fortuna, você fazer alguma coisa pelos mais necessitados, não vai fazer com que você compre Deus. Não vai fazer com que você compre a sua salvação. Na verdade, Deus nos salva primeiro. E aí, então, nós praticamos boas obras. É uma consequência. As boas obras são consequências da nossa conversão. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, muitas pessoas colocam nas obras, colocam na caridade, uma espécie de barganha. Coloca isso como primeiro lugar, como se isso fosse o evangelho. Isso é uma mentira, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós lançamos um olhar para as Escrituras Sagradas e nós entendemos que o propósito final da nossa redenção é a glória do próprio Deus, nós começamos a ter os nossos olhos abertos para o fato de que, na verdade, não só a nossa redenção, não só a nossa salvação, mas o propósito final de todas as coisas deve ser glorificar a Deus. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é por isso que Pedro diz em 1 Pedro 4,11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E é por isso que João Batista diz em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É por isso que o próprio Cristo diz em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E também o próprio Cristo, orando por nós, pelos crentes, disse em João 17,24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Meus irmãos, a reforma protestante trouxe justamente o que as Escrituras diziam desde sempre. Em tudo que nós fazemos, nós devemos glorificar a Deus. Em tudo o que nós fazemos, nós devemos glorificar a Deus. Lutero e os outros reformadores, eles estavam lutando para que a igreja entendesse justamente isso. Que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Não importa se a gente está reunido aqui na igreja ou se a gente está varrendo a nossa casa. Não importa se eu estou aqui pregando ou se eu estou indo na padaria comprar pão. Não importa se eu estou escovando os meus dentes. Que eu faça isso para a glória de Deus. Então, por isso, meus irmãos,
Não é somente o pastor que glorifica a Deus. Muitas vezes, muitos pastores nem glorificam a Deus com o ministério deles. Eu não preciso ser pastor para glorificar a Deus. Eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, onde eu estou, em qualquer lugar. Isso é o que a reforma protestante está dizendo. A reforma protestante resgatou cada um de nós de uma fé cega, de uma fé que achava que somente o clero poderia falar com Deus, que somente o clero poderia ter contato com as Escrituras. Se hoje nós podemos abrir a nossa Bíblia e ler na nossa língua, em diversas versões, não sei nem quantas no português brasileiro nós temos, se hoje nós temos acesso a isso, foi primeiro lugar, pela graça de Deus, por meio da reforma protestante. Porque senão, nós estaremos hoje ouvindo tudo isso que eu estou te falando aqui em latim. A gente estaria dizendo amém, 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 para coisa que a gente nem entende. É isso que a reforma protestante trouxe para a igreja. E olhando, meus irmãos, para as nossas vidas, será que a gente consegue realmente ver isso? Que a gente glorifica a Deus em todas as coisas? Será que a pessoa que nós somos aqui dentro, ou que nós fingimos ser aqui dentro, é a mesma pessoa que está lá fora? Será que a pessoa que eu sou aqui é a mesma pessoa que eu sou lá fora, ou quando eu passo pelaquela porta eu me transformo? Será que a gente tem glorificado a Deus no nosso trabalho? Será que nós somos honestos no nosso trabalho? Nós somos bons chefes? Nós somos bons empregados? Será que nós somos pontuais? Nós somos assíduos no nosso trabalho? Será que nós temos conversas saudáveis no nosso ambiente de trabalho? Será que as pessoas que estão no nosso trabalho nos veem como crentes realmente? Será que a luz de Cristo resplandece aonde nós estamos lá sentados à nossa mesa? Quando nós estamos trabalhando? Será que nós temos glorificado a Deus na nossa casa, com a nossa família, sendo bons esposos, boas esposas, bons filhos, boas filhas, netos, netas, avós, avós? Será que nós temos sido bons para os nossos familiares? Nós temos dado tempo para eles? Será que nós temos tido tempo para caminhar com eles? Será que nós temos ensinado os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Será que o seu filho tem te visto como seguidor fiel? Ou será que você nem lê a Bíblia com ele? Será que você não ensina a Bíblia para o seu filho? Será que você prega para o seu filho uma coisa e ele está vendo em você outra coisa? Será que nós temos glorificado a Deus também nos nossos estudos? Nós temos sido bons alunos? Será que nós temos nos destacado naquilo que nós fazemos? Será que os nossos colegas da faculdade, nossos colegas da escola, nos veem de maneira diferente? Ou será que a gente está assentado na roda dos escarnecedores, fazendo bullying, falando besteira com eles o dia inteiro? Será que eles têm visto alguém diferente em nós? Ou será que eu sou crente apenas de fachada? Aquele crente 007, que está em constante missão, escondido, que ninguém nem sabe que é crente. Aparece somente aqui no Covil, não, como é que fala? No QG, nos domingos, quando aparece. Será que a gente tem também, meus irmãos, glorificado a Deus no serviço da igreja? Será que nós temos usado os nossos dons da maneira correta? Será que a gente tem colocado a mão no arado? Ou será que nós temos ficado escondidos atrás dos bancos, adotando uma postura de consumidores gospels? Será que nós temos servido para enaltecer a Deus ou para enaltecer a nós mesmos? Por que será que eu estou pregando aqui essa noite, meus irmãos? Será que eu estou aqui essa noite falando para vocês porque eu quero aparecer para a igreja? Será que eu quero ser visto? Ou será que eu quero ver o reino de Deus ser expandido na terra? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito que pelo qual você serve?
Será que se eu não tivesse aparecendo aqui na frente de todo mundo, e você que está assistindo a gente no YouTube, será que eu não tivesse aqui e o meu trabalho fosse na coxia, às escondidas, se ninguém visse o que eu estou fazendo, será que eu estaria fazendo com o mesmo zelo? Ou será que eu só estou fazendo isso porque eu quero aparecer? Será que nós temos feito isso no serviço da igreja? Será que nós só fazemos porque nós aparecemos? Ou será que não? O motivo principal de estarmos trabalhando e servindo a Deus é o motivo correto de dar glória a Ele. Meus irmãos, para finalizar, sem Jesus, nós somos apenas pecado. Mas quando Jesus morreu no nosso lugar, na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus pagou pelos nossos pecados, e por isso, quando o Pai olha para nós, Ele não enxerga mais os nossos pecados. Ele não vê mais o Tadeu pecador, ele não vê mais o Diego pecador, ele vê o sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele olha e vê que Cristo nos transformou, nos deixou mais alvos que a neve. É isso que o Senhor vê quando nos olha. O sangue de Jesus salvou os nossos pecados, livrou os nossos pecados, nos purificou. E agora, por conta disso, por conta desse ato, nós estamos aptos a cumprir o nosso propósito de glorificar a Deus. Aquele que vive lá fora, aquele que vive morto, vive morto. Aquele que é refém dos pecados, aquele que é refém de Satanás, não pode glorificar a Deus. Mas agora, porque eu e você fomos salvos por Jesus Cristo, nós não só podemos, como nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Então, meus irmãos, que não haja desculpas para que nós possamos viver uma vida santa que glorifique o Senhor. Só lhe deu glória, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite nós nos achegamos, Senhor, diante de Ti e pedimos que o Senhor tome conta de toda a nossa vida, Senhor. Nós não queremos viver entregando a Ti apenas o que sobra. Nós não queremos, Senhor, esconder de Ti, tentar esconder de Ti partes da nossa vida. Nós não queremos viver aqui dentro uma coisa e lá fora outra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos transforme, Senhor, que nós possamos viver por completo o Teu Evangelho, que nós possamos, Senhor, com a nossa vida, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com aquilo que nós pensamos, Senhor, que nós possamos glorificar a Ti em todo o tempo, porque a glória é dada somente a Ti, é por conta do Senhor, é pelo Teu sacrifício, Jesus, que nós fomos salvos. Nós não temos participação nisso, foi um ato somente de Ti, pelo Teu amor, pela Tua honra, pela Tua glória, Senhor, que nós somos salvos, e é por isso que nós queremos Te agradecer, e nós queremos, como ato de agradecimento, Senhor, dedicar a nossa vida por completo a Ti. Nós não queremos ser crentes de meia tigela, nós não queremos ser crentes pela metade, nós queremos nos dedicar completamente, 100% à Tua glorificação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.